A paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos, amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical, a todos vocês que estão na manhã deste domingo nos assistindo, nos acompanhando em nossas páginas oficiais, em nossos canais de mídia social, Instagram, Facebook e YouTube. Que Deus abençoe você grandiosamente. Eu me chamo Jonas Barbosa, obreiro auxiliar daqui da Assembleia de Deus de Barcarena, professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos tratando da penúltima lição da nossa revista de jovens, cuja a temática desse trimestre, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O título da lição deste domingo nos argumenta da seguinte forma: as cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia encontra-se no livro de Salmos 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese da nossa lição: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para você, meu irmão, que está nos acompanhando, que não tem a revista de jovem, a referência aqui da nossa lição encontra-se no livro de Josué, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. A lição deste domingo, ele vai nos tratar sobre a divisão, ou melhor dizendo, sobre Deus ordenando a Josué que estabelecesse ali algumas cidades para se tornar cidade de refúgio. A lição também, ela vai nos abordar a questão que os levitas, eles chegaram diante de Josué e também reivindicaram algumas cidades, porque essa promessa havia sido feita pelo ministério de Moisés. Então, os levitas, eles chegaram ali diante de Josué, reivindicando essa herança. E também a lição vai abordar já um momento em que Josué, ele já está na sua velhice, ele já é um homem idoso, e aí existe umas tribos, duas tribos e meia, que ele então despede-se dela, pois essas tribos, eles ficaram com uma parte, antes da travessia do Jordão, eles ficaram ali no que a gente chama na Transjordânia, no lado leste dali de Canaã, do Rio Jordão, e parte dessa tribo foi então guerrear ali no lado oeste, que é na parte da Cisjordânia. Então, neste momento, todas as guerras já haviam cessado, as terras já haviam sido distribuídas. Então, essas tribos, Josué então agradece a eles e eles retornam para a terra na qual eles haviam escolhido antes da travessia do Jordão. Então a lição, ela vai nos abordar como objetivo, o primeiro objetivo que ela diz aqui é mostrar porque Deus ordenou estabelecer a cidade de refúgio, entender o porquê da demora da concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus, e analisar como aconteceu a despedida das tribos da Transjordânia, as tribos transjordânicas, as quais e as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. A lição da revista de jovem, ela está estruturada desta seguinte forma: o primeiro tópico diz assim: Deus ordena estabelecer cidade de refúgio. O item 1 do tópico 1 diz dessa seguinte maneira: Deus cuida
Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Amados, Deus havia instigado a Josué, ele já havia feito essa promessa no ministério ainda de Moisés, que assim que o povo tivesse já apacentado em suas terras, algumas cidades dali seriam cidades de refúgio. Deus, ele era tão perfeito no seu plano, que ele é um Deus também de amor, mas também de justiça. Deus então estabeleceu que ali daquelas cidades teria que ter ali 6 cidades que eram consideradas cidades de refúgio. Por quê? Porque essas cidades Deus estava ordenando a Josué a separar elas, porque alguns crimes que iria acontecer e que acontecia ali eram crimes, homicídios culposos. O que é crime? O que é homicídio culposo? É aquele homicídio que não há intenção de matar, não é premeditado, não é planejado, é um crime que acontece por uma defesa pessoal ou por alguma questão que a pessoa acabou ceifando a vida de outro, mas sem a total intenção. Só que pela lei mosaica, a pessoa que matou alguém, outro que pode ser um amigo ou um parente, poderia vingar-se da pessoa que foi morta. Então, Deus, na sua misericórdia, e verificando que isso poderia ser um problema ali naquelas tribos, até mesmo porque a questão da violência iria aumentar muito, já que isso estava na lei, então o Senhor instituiu cidades de refúgio. Então, o que acontecia? O criminoso, ele ia até essas cidades, logo que acontecia esse ato, então ele corria, o Senhor ordenou que fosse construído estradas, vias de acesso até essas cidades. Então, quando ele ia para lá, ele chegava até a porta dessa cidade, aí ele apresentava a sua situação, contava essa situação para os sacerdotes, e aí os sacerdotes iriam avaliar se aquele ato que aconteceu foi de fato um ato que pode ser considerado ali como um crime culposo, sem intenção. E aí depois, claro, ele ia para um segundo estágio, que era um júri, lá nessa cidade de Fortaleza. E aí, se fosse aceitado o ato, ele fosse julgado e fosse absolvido, eles iriam ficar ali naquela cidade até que o sacerdote na qual julgou sua causa, ele morresse, e aí sim ele retornaria para a sua cidade de origem. Então o Senhor, ele estabeleceu isso para que houvesse justiça, porque se alguém matou por defesa pessoal e acabou, ele era um culpado, mas ele agiu aquilo por inocência. Então Deus, na sua misericórdia, estabeleceu isso, uma cidade de refúgio. E aí a lição, ela vai nos dizer que essa cidade de refúgio, ele traz um significado espiritual, é o que diz o item 2 do subtópico, do tópico 1. O significado espiritual das cidades de refúgio. O refúgio, nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, com soldados e armas, mas sobretudo pelo próprio Deus, e na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Então, quando esse refugiado ele era aceito para adentrar essa cidade,
ali ele não precisava, naquela cidade não precisava ter muralhas altas, não precisava ter um sistema de proteção, não precisava ter pessoas ali armadas para vigiar, porque quem garantia essa proteção era o próprio Deus. A mão do Senhor estava estendida naquele local. Então, aquele vingador de sangue, que era assim, que era nos tempos de Israel, né? Que era a lei, olho por olho, né? Dente por dente, olho por olho, ele não teria ação se a pessoa estivesse dentro da cidade, pois ali ele estava na proteção divina. Amado, o que é que a gente pode extrair dessas cidades como uma aplicação pessoal? Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, é o que diz aqui o texto do dia. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos fadigados, quando o acusador de nossa alma, o inimigo de nossa alma, ele nos fatiga, ele nos persegue, ele vai até o nosso encontro para nos matar, nós encontramos no Senhor um refúgio. É no Senhor que nós encontramos a nossa fortaleza, porque o Senhor nos protege, a mão do Senhor está sobre nós, e nenhum mal se sucederá se nós estivermos na presença do Senhor. Então aqui a lição, ela nos traz que a gente precisa ir buscar o refúgio no Senhor. A gente precisa ir buscar o nosso esconderijo no Senhor, porque é Ele que nos protege de todas as ciladas, de todos os percalços, de tudo aquilo que o inimigo das nossas almas, ele conspira contra a nossa vida. Aí o subtópico 3, do tópico 1, ele vai nos argumentar da seguinte forma: o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, esse vingador, ele não seria culpado do sangue. Então aqui o comentarista da lição, ele nos afirma que ali existia um perigo, porque se a pessoa que está ali dentro da cidade, ele saísse da dependência da cidade, até porque ali dentro da cidade ele tinha um livre-arbítrio, ele podia sair, ele podia ir visitar alguém, ele podia ir para um outro país, uma outra cidade, mas só que como ele não estava ali na fortaleza, no refúgio, naquela cidade, o vingador, se encontrasse com ele fora daqueles limites, o vingador o matasse e o sangue desse ato não iria recair sobre o vingador, porque enquanto ele estivesse ali dentro da cidade, ele estava abrigado, ele estava asilado, ele tinha a proteção do Senhor. Mas se ele saía ali da cidade, ele já não tinha mais a proteção do Senhor. Então a vida dele estava em perigo, estava em iminência de morte. O que é que nós aprendemos aqui nesse subtópico da lição? A gente precisa estar na presença do Senhor. Você que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, se afastou da igreja, esta lição ela nos diz que quando nós estamos fora da presença do Senhor, fora da mão do Senhor de proteção, você se torna vulnerável e o inimigo está aí fora tentando te matar. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, o inimigo de nossa alma, ele anda ao nosso arredor tentando nos tragar, tentando nos tirar, tentando nos matar. Ele runge, ele brame com raiva. Então, se você está fora da presença do Senhor, é um perigo muito grande.
venha para a presença de Deus, venha para perto do Senhor, porque lá o Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas, a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Mas não fique fora da presença do Senhor, amado. Jovem, adolescente, amigo, vocês que estão escutando, venha para a presença de Deus. Se você está afastado, esse é o momento de se reconciliar, esse é o momento de restabelecer a comunhão com o Senhor, esse é o momento de voltar, estar na proteção divina. Este aqui é o seu lugar, a casa do Senhor. O subtópico 2 da lição, ele vai nos argumentar da seguinte forma: os levitas exigem sua herança. Tópico 1, a demora em conceder a herança dos levitas. Amados, os levitas, eles precisavam ter um local, só que Josué, e juntamente ali com todas as congregações, quando houve as partilhas das terras, né, aquelas que já tinham sido conquistadas e aquelas que ainda não haviam sido conquistadas, que algumas tribos tomaram ela como propriedade, obteram de Josué como título de posse, os levitas, a eles havia sido destinado algumas cidades, porque os levitas eles não podiam ter propriedade, os levitas não podiam ter posse de terra, porque a herança dos levitas era o Senhor. Então eles chegaram diante de Josué e disseram: Josué, o nosso servo Moisés, Deus falou através do servo Moisés que ele nos iria conceder algumas heranças. Então Josué, juntamente com todo o principado, distribuiu ali algumas cidades para os levitas. Então os levitas eles foram apossados em 48 cidades, só que aquelas cidades eram das tribos, eram das respectivas tribos, tá? A posse de terra. Então eles só tinham ali apenas uma pequena faixa de terra. Por quê? Porque os levitas eles deveriam focar a sua atenção para o serviço da obra do Senhor, porque eles eram os guardiões dali do templo, né, do tabernáculo. Então o tempo dele teria que ser voltado para atender as causas espirituais ali daquelas tribos e também as causas judiciais. E aí a lição fala que houve uma demora em distribuir essas cidades para os levitas. Então foram atribuídos a eles, é o que o subtópico 2 diz aqui, 48 cidades, e em volta dela ficaria guardada uma faixa de terra de 400 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhado por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades das terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E aí o subtópico 3 diz assim: a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois Deus deu a Israel toda aquela terra que jurara a dar aos seus pais. Então aqui o comentarista da lição, ele nos afirma que Deus cumpriu com a sua promessa. A promessa que Deus havia feito desde lá dos tempos de Abraão, que são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui neste momento, Israel não estava mais vivendo em tempos de guerra, já havia sido conquistada. Evidentemente que tinha algumas cidades que ainda não tinham sido conquistadas, mas que não era um tempo de guerra, era um tempo de paz, era um tempo em que de fato Israel estava ali apacentado na terra prometida que Deus havia dado a eles nos tempos do pai Abraão. E aqui a lição reafirma isso. Só que a gente viu ao longo da história que nem todos aqueles, ou quer dizer, boa parte daqueles que saíram do Egito,
ficaram pelo caminho. Apenas Caleb e Josué adentraram, foram os únicos que saíram dali do Egito e adentraram a terra prometida e puderam então partilhar dessa bênção que Deus havia dado a eles. Aí o tópico 3 vai falar do Josué abençoe os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Como eu falei para vocês, antes de Josué atravessar o Jordão, duas tribos e a metade de uma, a tribo de Rubens e a tribo de Gaden e a metade da tribo de Manassés, eles optaram em ficar ali próximo à parte leste do Rio Jordão. E então eles resolveram, parte deles que ficaram ali, tá, enviaram o seu exército para poder ajudar as outras tribos a conquistar as cidades ali da região leste, né, que é o que a gente chama de Cisjordânia do Rio Jordão, que foi ali a parte oriental e a parte leste, todas aquelas cidades ali. Só que quando terminou a guerra, quando terminou os momentos e depois da distribuição, então eles Josué então agradeceu o empenho deles, agradeceu a força que aquelas tribos ali deram ali para aquelas batalhas, e eles voltaram então para o local onde eles haviam escolhido antes de atravessar o Rio Jordão. É o que a lição aqui ele está nos trazendo. Aí o comentarista fala que, na verdade, aquelas tribos, talvez eles não tenham alcançado os objetivos deles, mas eles foram leais com seus irmãos, eles lutaram, eles batalharam, e mesmo eles não alcançando alcançando assim a plenitude dos seus objetivos, mas eles voltaram ali com o coração agradecido, porque eles ajudaram os seus irmãos. E a lição ela nos traz aqui como comentário que é uma afirmação que Paulo diz: uns plantam, outros regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. O que nós aprendemos com isso? Que nós que estamos na obra do Senhor, nós devemos abraçar a obra do Senhor e não se preocuparmos com aquilo que Deus ainda vai realizar. Evidentemente que a gente não consegue, a uma missão dada para a gente, consegue completar ela de uma forma plena, mas observa nessa passagem de Paulo: uns plantam, outros regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Amado, se você ganhou alguém para o Senhor, se você falou da palavra de Deus, pode ser que esta mesma pessoa, outra, irá ensinar, irá trazer o conhecimento de Deus, e essa pessoa possa se desenvolver. E o ministério é desta forma: você faz uma parte, vem um outro irmão, faz uma outra parte, e é assim que é a obra do Senhor. Não fique triste se você achar que não fez por completa a obra do Senhor. Não é desta forma. Continue fazendo, dando o seu melhor para o Senhor, porque Deus há assim de te abençoar pelo teu esforço em favor de sua obra. No subtópico 2, a gente vai ter uma exortação à obediência. Então Josué, quando aquela tribo se despediu, aquelas duas tribos se despediram de Josué, aí Josué deu ali uma exortação para eles: olha, tão somente só tenha cuidado de guardar com diligência, com cuidado, os mandamentos e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Josué, ele já estava ali na sua velhice, mas Josué foi um homem fiel, um homem que orientou-se diante de Deus,
esteve sempre esforçando, teve tempo em oração. Então ele deixa essa recomendação para aquela tribo que estava voltando: tenha cuidado de guardar o mandamento que o nosso servo Moisés, que a lei do Moisés, ele nos mandou. E aí, quando aquela tribo saiu dali, que é o subtópico 3, daqui do tópico 3, eles construíram um altar. Aquela tribo atravessou, antes de atravessar o Jordão, para voltar lá para seu local onde havia sido escolhido, eles fizeram ali um altar. Só que aquele altar era um altar para o memorial, agradecendo a Deus e também dizendo ali para as outras tribos que estavam ali que eles iriam servir ao Senhor, que eles não iriam se corromper. Só que eles não comunicaram essa ideia. Então ali as outras tribos, eles observando aquela construção, aquela edificação daquele altar, então eles interpretaram errado, interpretaram mal. Eles acharam que aquela tribo que estava retornando estava construindo um altar não para oferecer sacrifício a Deus, mas para oferecer sacrifício, quem sabe, a outros deuses, até porque Israel estava ali em Canaã, que era uma terra de pagãos, era uma terra que as cidades que haviam sido conquistadas, era uma terra que aquelas cidades adoravam vários deuses, né? Então eles eram politeístas ali, eram vários deuses. Só que houve um mal entendido e eles foram para confrontar. Quase ocorre ali, amado, uma guerra civil entre as tribos de Israel. Mas depois eles então explicaram que aquele altar era de fato de agradecimento ao Senhor e que não era um altar voltado para adorar nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. E aí o que a gente aprende aqui como lição nesse episódio? Esse episódio demonstra que os irmãos devem haver comunicação e entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Então, amado, façamos a obra do Senhor em união, em comunicação, eliminando qualquer controvérsia, eliminando qualquer divergência, porque a obra do Senhor, ela tem que ser feita em uma unidade só, porque Deus, ele ama a unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos a nossa lição, a conclusão nos diz dessa seguinte forma: a principal lição que podemos aprender com o estudo e a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, eu agradeço aqui a oportunidade, que vocês que estão nos assistindo, continuem compartilhando nossos vídeos, continuem compartilhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês neste domingo, que Deus dê a cada um de vocês um final de semana abençoada, e que o Senhor, com a sua mão de poder, de proteção, guarde a vida de cada um de vocês, que a vida de vocês esteja debaixo do sangue de Jesus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso Deus poderoso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.